Muito boa noite. Ah, melhorou bastante. Boa noite, meus queridos amigos e amigas. Desejo, sinceramente, muita paz e harmonia para nós nessa noite de hoje. Como a nossa irmã disse, o assunto que eu tenho para hoje é matrimônio e casamento. Matrimônio e divórcio, ou casamento e separação, etc. Enfim. Nós vamos falar basicamente sobre família. Porque é isso que é o tema. Casamento significa família. Mesmo que alguém possa achar que não é preciso que haja casamento para que haja família. Mas o casamento é a comunhão, é a união de duas almas dispostas a assumir responsabilidades e a avançar. Mas nós temos o outro lado do casamento, que é justamente a separação, que é o divórcio. Eu queria começar dizendo então o seguinte, o que eu li em Mateus, no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, São Mateus, no Novo Testamento, capítulo 19. Aliás, é uma recomendação que eu faço, que leiam também o Evangelho, que leiam o Novo Testamento, não somente o Evangelho segundo o Espiritismo, que é leitura obrigatória para todos nós aqui dentro. As obras básicas da doutrina espírita, para aquele que se diz espírita nem se fala, mas aquele que se diz pelo menos simpatizante, começar a descobrir o que é isso. É preciso que leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o Novo Testamento é fantástico. Então a gente tem que começar a explorar isso também, a ler, a gostar. O Atos dos Apóstolos, ali tem Paulo, tem Timóteo, tem a carta aos Coríntios, tem Pedro. É excelente. E lá dentro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, Jesus é interpelado pelos fariseus e eles lhe perguntam se é lícito a um homem despedir a sua mulher, ou seja, que ele desfaça o casamento, que ele se divorcie da sua mulher. E Jesus então diz uma frase que é emblemática e que ecoa até nós através dos tempos. Ele diz: não separeis o que Deus juntou. Não separeis o que Deus juntou. Que entendimento se tem daí? Quanta controvérsia nasceu a partir desta única e singela exposição, quando lida diretamente, sem nenhuma elucubração, sem nenhum cuidado para se aprofundar no sentido de tudo aquilo que o mestre dizia. Quanta controvérsia nasceu, quantos interesses pessoais não foram, então, satisfeitos. Quanto sofrimento não nasceu a partir da interpretação que a igreja oficial dá a esse único verbete, a essa única frase de Jesus. Homens separados, banidos da sociedade. Mulheres separadas, divorciadas, desquitadas, seja lá o que for, levadas à conta de prostitutas. E sobre todos eles pairando a sombra da traição. Não importa o porquê houve a separação. Não importa se foi uma incompatibilidade de gênios, ou agressividade de um, ou intransigência de outro. Não. A separação pode ter se dado de maneira consensual. Não nos gostamos mais, vai para cada um para o seu lado. Mas paira sempre, tem coisa aí. Alguém traiu alguém no meio dessa coisa. E a infelicidade sobra para todos aqueles que são vistos de maneira grosseira pela sociedade por conta disso. Aí eu pergunto, o que é que nos força a manter um casamento se a coisa não está mais aqui dentro? A convenção social? Será que é só a convenção social? Ou é o coração que diz que não se deve mais continuar juntos? É lícito, é permitido, Deus pode permitir, Deus permite que um homem e uma mulher, quando não tem mais condições de conviver, busquem a felicidade numa outra pessoa, num outro casamento, numa outra união que seja. Até quando é preciso compreender, e tem muito espírita que gosta de fazer isso, dizer, eu não posso me separar porque eu não sei as responsabilidades que eu assumi no meu comprometimento encarnatório.
Isso é desculpa fraca para falta de coragem, falta de responsabilidade. Ninguém sabe o que fez, ninguém sabe qual é a jogada que nós fizemos, a tramóia que nós fizemos para vir ao mundo e casar com a pessoa que nós casamos, ter o filho que nós fizemos. Isso não importa. Nós não sabemos, e se não sabemos, somos livres para tomar a decisão que quiser, porque nós temos livre arbítrio. Ah, errou? Olha, tu tinhas que estar com ela até o fim da tua vida. Ah, errei, então volta de novo e começa outra vez. A gente tem tempo para alguma coisa? Não temos, somos imortais. O tempo é relativo. Para Deus, o tempo é a eternidade. E a eternidade não se conta, porque ela não tem começo e não tem fim. Então isso não importa. Se Deus tem paciência para que a gente cresça, por que nós não temos paciência também para aprender a crescer? Então vamos falar sobre o casamento. Falar sobre casamento é falar sobre família, sobre a formação e sobre a felicidade de cada um dos membros que montam esta família. O casamento, em princípio, não é fruto da lei civil, é uma conquista do espírito humano. Quando nós deixamos o instinto, quando nós deixamos a barbárie, quando nós conseguimos compreender que as relações humanas é que vão fazer com que a gente possa progredir efetivamente em sociedade, superando principalmente a paixão perturbadora do instinto do sexo, da pura e simples procriação. Nós já ultrapassamos essa fase. Nós estamos na fase da inteligência, da descoberta de nós mesmos, do autoconhecimento de quem nós somos, do que somos. A lei civil, sim, ela tem por finalidade adequar essas relações sociais e os interesses da família de acordo com as exigências que a civilização nos traz. A sociedade se organiza e é preciso que haja uma certa organização e por isso a lei civil toma conta. E quem idealiza a sua vida com outra pessoa, com responsabilidade, não liga absolutamente para a formalidade legal. Não liga para isso. Se eu tenho responsabilidade, eu posso assumir qualquer compromisso, inclusive perante a lei. É claro que ninguém vai dizer que quem não é casado no papel não está casado. Isso é uma grande tolice, não estamos mais na Idade Média. Quem viver com outra pessoa pelo simples fato de viver não significa que está em pecado mortal porque não se casou. Não é isso que nós estamos dizendo. É que a lei favorece muito mais aqueles que estão com papel assinado. Não que não favoreça os que não estão, porque também estão, os direitos são reconhecidos. Mas acontece que, num casamento em que o contrato foi assinado dentro de um cartório, na lei civil, quando um morre, o cônjuge que em direito nós chamamos de supérstite. O cônjuge supérstite, aquele que sobreviveu, basta que ele apresente a certidão de óbito e o assunto está resolvido. Ele entra imediatamente na posse e no gozo da herança. Se não há isso, ele vai ter que entrar com uma ação para que seja reconhecido esse direito. Os direitos serão reconhecidos. Então é tão somente uma questão de responsabilidade. De assumir a responsabilidade por aquilo que efetivamente se vai fazer. Na natureza, os seres, macho, fêmea, se dá pela necessidade da procriação e se dá pela necessidade da formação do clã, da formação da família. Os animais tão somente procriam. Mas nós, homens, não. Nós montamos uma união com alguém para cuidar do crescimento da sociedade enquanto família. Em Mateus, ainda nesse Mateus 19, Jesus diz assim: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher e farão os dois uma só carne. Assim já não serão duas, mas uma só carne. O que Jesus quer dizer com isso? Que a partir do momento que dois seres passam a conviver juntos, em harmonia, numa situação de casamento,
Deixa-se de lado as individualidades. Deixa-se de lado a preocupação com o sigo próprio, com o ego, e passa-se a preocupação com todos aqueles que nos rodeiam, com a companheira, com a prole. É o início do processo da alteridade, do preocupar-se com o outro, do colocar-se no lugar do outro. Saímos da individualidade dos animais, passamos pela inteligência do homem para a alteridade. É isso que faz o casamento. É para isso que serve o casamento. Para que a gente possa montar efetivamente uma sociedade baseada no afeto, que vai redundar nessa fraternidade universal tão preconizada por Jesus. O casamento, no entanto, e me perdoem as almas românticas, eu sei que ainda as há muitas, ainda existem muitas almas, machos e fêmeas. Tá? Não vamos jogar só nas costas das fêmeas, porque cada vez que se fala em romance, todo mundo acha que é a alma feminina. E não, tem muito homem que também tem a alma ainda muito romântica. E que acredita que o casamento seria um jardim das delícias. E vive em busca da sua alma gêmea. Das duas coisas, na busca da alma gêmea. Ou ele nunca vai encontrar alguém, porque ele é exigente demais, está sempre procurando a alma gêmea, ou em vez da alma gêmea, ele vai encontrar o mal gêmeo e vai ficar grudado naquela criatura para o resto da vida. Então vamos deixar o romantismo do lado, porque atrás desse pensamento romântico do que o casamento seja esse jardim de delícias, só há sonhos e ilusões. E a vida com responsabilidade requer, sobretudo, seriedade. Não confunda o bom humor com falta de seriedade. A gente pode viver uma vida muitíssimo bem-humorada e ser sérios. Assim como cara fechada não é sinônimo de sobriedade. Casamento é a união de dois seres com o propósito de formar uma família, com a intenção de procriar só. Quando macho e fêmea se juntam, tem somente a intenção de procriar. Responder a um instinto básico colocado em nós pela natureza a partir das determinações divinas na criação do universo. Nós temos o instinto básico da procriação, da permanência da nossa geração. E nós, homens e mulheres, macho e fêmea, quando se juntam, tem aí a mesma ideia do que é Deus no ato da criação. Nós criamos seres à nossa imagem e à nossa semelhança. É aquele queixinho torto, é aquele buraquinho no fundo do queixo, aquela orelha maior um do outro, mas somos cópia. Se não for cópia, vamos ao exame de DNA. Mas tem que ser. Mas não importa, de qualquer maneira, há uma continuação, uma procriação disso. E, sobretudo, não é uma formalidade legal. Não pode ser uma formalidade legal. Porque formalidade legal lembra esses casamentos arranjados. E casamento arranjado, a senhora conhece algum que dá certo? Não, né? Difícil. Casamento arranjado é coisa que não dá certo. Isso pode ser lá no tempo da minha bisavó, que nem minha avó casou com um casamento arranjado. E serve como nós, como humanos, como seres humanos, num exercício para a educação para o sexo. A escada de fraternidade e de entendimento social que nós devemos ter e devemos entender como sendo o sexo. É a ordem natural da espécie humana diz que o casamento entre nós, e isso está aqui dentro, não pode ser cultural, isso tem que ser instintivo, é monogâmico. Tem que ser monogâmico. Porque senão perde a finalidade da criação divina das coisas. Uma mulher não pode ter vários homens. Um homem não pode ter várias mulheres. Eu sei que os homens, alguns sonham com um sultanato, um harém, uma coisa assim. Isso é uma grande tolice. Por quê? Porque quando uma pessoa se junta com outra pessoa, e eu digo pessoa, eu não disse homem e mulher, eu não disse macho e fêmea. Podem ser pessoas do mesmo sexo, que se amam e que querem iniciar uma vida juntas. Hoje até a lei civil já reconhece a união estável.
entre parceiros do mesmo sexo. E nós não podemos ser inferiores à lei. Nós temos que ter a cabeça muito mais aberta. Almas que se amam no fundo do coração e não importa o sexo ou a aparência que tenham. Mas quando duas pessoas, eu dizia, resolvem unir-se no matrimônio, seja ele assinado no papel ou não assinado no papel, significa que eles estão com a intenção de iniciar um novo clã, de procriar, de fazer com que avance. Mas por trás disso tudo, existe a ordem espiritual inata em nós, que é aproximar-se de alguém, aprender a amar alguém, aprender a amar os filhos que aquele alguém vai te dar, seja ele o homem, seja ele a mulher. Por quê? As famílias físicas podem tornar-se também as famílias espirituais. E os laços de amor não se rompem jamais. Não é pela simples desencarnação que nós deixamos de amar quem nós amamos. E se nós tivermos muitos parceiros, qual deles será o eleito do meu coração? Com qual deles eu vou iniciar esse processo do amor verdadeiro? Então a família é o começo dessa caminhada para o amor verdadeiro. Pode ser até que a gente não volte a se ver numa encarnação tão próxima. Mas isso não importa, a família espiritual está posta, está montada. A minha mulher pode desencarnar e pode nascer como filha minha, ou eu como filho dela, numa outra encarnação, ou como irmãos. Não importa como é que nós podemos vir. Mas o certo é que se nós continuarmos juntos e dando certinho como nós estamos dando, que já são 36 anos juntos, tá bom, né? 36 anos de casado, eu acho que vai mais uns 36, eu começo a enjoar. Entendeu? Significa que a gente vai poder se ver, vai poder continuar se amando, e amando os filhos, e amando os netos que já estão aí, e quem sabe quem não são eles, quem foram, quem não foram, quem foi meu pai, quem foi minha mãe, quem são os meus netos, de onde é que vieram. A família espiritual pode voltar a agregar-se novamente. É por isso que a monogamia é o tiro de partida para esse início dessa caminhada nossa na direção desse amar efetivamente. E ela permite ainda a formação de um lar estruturado no respeito que a gente tem que ter por cada um dos membros desse lar, baseado em dois princípios: o princípio de lealdade e o princípio de fidelidade, que são duas coisas distintas e essenciais e necessárias para a felicidade do lar, para a felicidade da família. Ser leal. Todo mundo ouviu a frase: na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença. Não é? Isso é ser leal. E ser fiel é o oposto. E ser fiel é ir de encontro à monogamia, é o oposto da poligamia. É responder a Jesus, sim, daquilo que ele diz, é sermos uma só carne. A fidelidade significa isso, ser uma só carne. A minha carne não vai conhecer outra carne que não seja a tua carne. E a tua carne não conhecerá outra carne que não seja a minha carne. Somos juntos a mesma carne. Isso é ser fiel. E ser leal é essa compreensão maior de tudo. Em que homem e mulher têm que ombrear, companheiros. Não é o homem 2 passos na frente e a mulher 1 passo atrás com a burca na cara. E um véu cobrindo tudo. Ombrear. Dividir tarefas, dividir responsabilidades. Homem na cozinha, mulher trabalhando. Qual é o problema? Qual é o problema? Se a mulher pode estar na cozinha a vida inteira, por que o homem também não? É trabalhar juntos. Isso é lealdade e fidelidade. Essa é a base do progresso moral. A família, da sociedade, da humanidade. Mas começa a ficar problemático essa situação. A família hoje começa a viver
um drama muito sério do abalo das relações entre nós. Existem riscos que a família corre. Eu elenquei algumas coisas aqui que poderiam ser as causas prováveis para o divórcio. Passa pela exacerbação dos sentidos. Quer dizer, a busca incessante pelo prazer. Não importa como venha, de onde venha. E aí se rompe a lealdade, se rompe a fidelidade, se rompe a monogamia. A busca incessante pelo prazer. Em qualquer situação. Quando eu falo prazer, todo mundo pensa em sexo. Não é só sexo. Existe prazer no jogo, existe prazer na bebida, existe prazer na comida, existe prazer no jogo de futebol, no campo de futebol, no time de preferência. Existe o prazer de comprar roupa, uma bolsa nova, sapatos novos. Eu ouvi uma risadinha. Eu sei. É coach. Né? Coisas, marcas. Essa exacerbação do prazer. Futilidade em tudo que a gente faz, em todas as nossas relações. Como nós estamos nos tornando vazios e fúteis, dando importância para coisas que não têm a menor importância na nossa vida. Uma pressa generalizada, uma relação tão virtual. Eu brinco sempre, tem 1.500 amigos no Facebook. E vai dar muita sorte se quando morrer tiver 4 de verdade para carregar o caixão. Porque é só uma vida de faz de conta. É futilidade, só futilidade. No momento que se acorda, que se liga o rádio, que se liga a televisão, até a hora de se dormir. O interesse material sempre acima do interesse moral. Vocês já repararam? Que hoje, o homem de bem, às vezes tem até vergonha de dizer que é um homem de bem. Que não aceita propina, que não passa na frente dos outros no banco, que deixa que o outro corte ele na frente no sinal vermelho. Diz, vai com Deus, meu irmão. Há uma despreocupação com o lado moral. Há uma intenção muito grande em ter, mais do que em ser. Um cristão que pode estudar numa faculdade durante 7 anos, não para ser um bom médico, ou um bom engenheiro, um bom carpinteiro, um bom advogado, seja lá o que for, mas tão somente para ter um diploma pendurado na parede, para todo mundo, ele tem um diploma de médico, ele é doutor. E faz questão de ser chamado, seu fulano, de fulano não, doutor fulano. Você já ganhou o teu aplauso. Você está tendo mais do que está sendo. Até a nossa educação hoje deixou de ser uma educação filosófica voltada para o bem, para o belo, para o verdadeiro. E é uma educação sofista, é uma educação mentirosa, que só mostra a superficialidade das nossas relações. E isso está minando a base da sociedade, que é a família. Sexo desregrado, então isso nem se fala. Sexo. Todo mundo aqui sabe como se faz. Não é? Não é de outro jeito. É daquele jeito. E tem uma única finalidade: criar corpos para que Deus possa permitir que novos espíritos voltem à faina da carne. Só isso. Sexo só serve para isso. Procriação. Produzir corpos para que a espiritualidade possa retornar. E só existe um jeito de haver procriação no sexo. Outro jeito não há. Mas o sexo é tão vulgarizado. Ele é apresentado de maneira tão aviltante que eu tenho vergonha, às vezes, de passar na frente de uma banca de revista. Parece um açougue, aquela exposição de carne. Não, é verdade? Vocês já viram que coisa mais horrorosa que é aquilo? Isso mexe com quem? Com a minha cabeça, não mais. Eu já estou passando para outra fase da minha vida. Mas a juventude. Os nossos filhos, não mais os meus, que também já são casados, de adultos e tal,
mas os nossos netos, né? As crianças mais jovens. É a base da família, gente. E vivemos sempre de futilidades. Tem mais. Qual é a melhor cor do cabelo? Hoje nós já não temos mais esse problema, né? Hoje diz assim, você conhece a fulana? Você é uma loirinha? Não, o cabelo dela é vermelho. Não, então não conheço. É aquela ali. Não, mas é aquela que eu conheço, mas o cabelo era vermelho. Então a gente não sabe mais qual é a cor do cabelo ou qual é a cor preferida para o cabelo. As mulheres vão me odiar, eu sei. Não tem problema. Qual é o melhor carro, o mais potente, o mais bonito? Qual é o carro mais caro que eu posso comprar para mostrar para minha vizinha que eu tenho um carro novo? Não importa se é um Citroën, se é um Peugeot, se é um Audi, se é uma Mercedes. Qual é a finalidade do automóvel? Pegar o sujeito do ponto A e levar até o ponto B, na distância mais curta possível e no mais rápido espaço de tempo. Automóvel e meios de locomoção só servem para isso. Você pode pintar ele de ouro. Você pode pintar um Rolls Royce de ouro. A finalidade é igual a um Fusquinha 66, 6 volts. É levar alguém daqui para lá, né, Dulles? Ainda tem aquela tua fubica? Vocês já viram o carro do Dulles? Já viram o carro? Desistiu daquilo? Desculpa, é que eu tenho que tomar água, então. Depois corta isso aqui, porque não manda isso aqui para a estratosfera, então é uma bobagem. Que bobagem. É que se eu não pegar no pé do Dulles uma vez, pelo menos por palestra, não me sinto satisfeito. Mulheres, eu disse que vocês viram o dia. Qual é a bolsa que vai combinar com qual sapato? O que você acha? A bolsa verde com o sapato marrom? Ficou legal. E a amarela? Não, a amarela também ficou boa. Então você não gostou da verde. Não é isso que eu quis dizer. É que a verde também é bonita, mas a amarela não presta. Então, não foi isso que eu disse. Então tá, aí a verde que é melhor, a verde que é melhor. Qual é que ela vai usar? Amarela. Amarela. E se tiver o símbolo da Louis Vuitton com a assinatura do Marc Jacobs, então... Hã? Uma loucura. Coach, o que mais? Tem outra. Vocês sabem do que eu estou falando. Relógio. Relógio. Qual o relógio mais caro, o mais bonito? Eu tenho aqui um Oriento. Oriento. E ela pode ter um Rolex de ouro que custa $25 mil. Para que serve o relógio? Para ver. Olha. Pode ser o Rolex dela, que eu sei que ela tem, está guardado num cofre. Pode ser um Rolex de ouro. E o meu Orientozinho aqui serve tão somente para marcar a hora. E às vezes o meu é mais preciso que o dela, que se ela esquecer de dar. Não importa. Isso é só bobagem, baboseira, futilidade. A vida, tá certo, se ela tem dinheiro, ela pode comprar, compre. Né? Pode ser até sinal de status, melhoria social, qualquer coisa assim. Mas não tem outra fidelidade. Não pode ser o fim de tudo. Pode ser um meio para alguma coisa. Mas não pode ser a finalidade da vida dela. Não é a sua vida, estou pegando no teu pé. Da pessoa. Não pode ser essa a finalidade. E tem outras coisas tantas, né? Como é que acabou a novela ontem? Não, aconteceu uma coisa muito grave. Servidores públicos estão recebendo salário dividido em tantas partes. A segurança está ruim, a saúde pública está não sei o quê. Mas quem matou o fulano? Viram no último capítulo? Quem foi que matou o fulano? Quem foi que matou o meu? Quem matou a Odete Reutemann? Eu sou velho. Então continuam preocupados com a baboseira, com a futilidade, com o mundo despencando aos seus pés. Tem gente que não consegue sair da cama de manhã sem ligar o rádio ou abrir o jornal para ver o horóscopo. Para saber o que diz o seu signo. Uma vez me perguntaram qual era o meu signo, eu digo, não sei. Que dia você nasceu? Ele falou, você é peixe, eu sou 13 de março. Você é peixe. Eu falei, eu não sou peixe. Eu sou uma pessoa. Não, você é peixe. Você é dado a não sei o quê, a fazer não sei o quê. Não, nada disso, nem gosto desse tipo de coisa aí. Como é que alguém pode acreditar numa superstição? Isso é superstição, isso não é ciência. Quer dizer que todo mundo que nasceu no meu dia vai ser igual a mim.
Nós somos indivíduos, individualidades. Cada um de nós é uma parte essencial do mundo dos espíritos, é uma fonte de inteligência, é inteligência, com capacidade criativa e diferentes uns dos outros. Por isso que nós todos somos iguais, porque nós somos absolutamente diferentes. E tem gente que continua procurando o maravilhoso, o fantástico, acendendo vela atrás da porta, jogando sal no fogo para a visita ir embora. Isso é superstição tola, frívola, bobagem, que não vai acontecer. Tem gente que continua jogando na loteria atrás de sorte. Eu não quero saber quem joga, não precisa nem abaixar a cabeça e nem fazer um sorriso amarelo. Mas jogar na loteria é dar dinheiro para alguém. Mas alguém tem que ganhar. Alguém tem que ganhar? Não sei se tem que ganhar. A teoria do caos, gente. Eu venho aqui e escrevo aqui número 1. E tenho 10 bolinhas ali dentro, de 1 a 0. Eu posso jogar 50 vezes e o número 1 pode não sair. Porque o 0 pode repetir 10 vezes, o 9 4 vezes, o 5, o 2, o 3, o 4, e o 1 não sair. Ah, mas ele pode sair? Pode, mas e aí? Isso é sorte. Sorte não existe. As pessoas preferem a sorte ao invés do sucesso. O que é sucesso? É fruto do seu trabalho, é fruto do seu esforço. Ninguém tem sucesso se não tiver esforço, se não suar a camiseta, se não trabalhar, se não estudar, se não ler, se não aprender. Não adianta o que você está fazendo. Eu estou rezando aqui para a minha prova amanhã na faculdade. Ah, parabéns, estudou? Não. Não adianta enrolar o santo, bicho. Você está enrolando aí, achando que ele vai te enrolar. Não. Quem não estudou, não vai passar. É fruto do trabalho. Não adianta fazer promessa para Nossa Senhora Aparecida, e até o Padre Helsa Pé. Não adianta. O sucesso é fruto do trabalho e fruto do esforço. Sorte não existe. Se a gente continua depositando isso nas nossas famílias. Os jovens, então, se os pais estão perdidos, os jovens ficam muito mais perdidos. E estão se tornando adultos cada vez mais irresponsáveis, porque encontram a irresponsabilidade dentro de casa na figura dos próprios pais. E vivem uma vida de aparência absolutamente material, sem nenhuma preocupação com o essencial da vida. Porque se os pais não sabem nem para eles qual é o essencial da vida, como é que ele pode educar um filho para entender o que é o bom, o que é o belo, o que é o verdadeiro? Se eu que sou adulto, que sou pai de família, também não sei. E se muitas vezes eu afasto os filhos de mim porque eu não sei responder. E fujo da minha responsabilidade. Quando alguém diz, atenção, fulano, seu filho está envolvido com drogas. Não. Não quero ouvir. Não me fale isso, não me fale nada. Porque se você me fala, eu fico sabendo. Oficialmente. E se eu fico sabendo oficialmente, eu tenho que tomar uma atitude. E eu não sei que atitude tomar. Eu não quero tomar atitude nenhuma. Então eu prefiro não saber o que está acontecendo. Ou então passa por cima de tudo. Ah, ele fez bobagem, mas sabe como é que ele é? São as más companhias. É um rico de um menino. Como assim as más companhias? Quem sabe a má companhia não é ele. Não é o seu filho que é a má companhia. Ser pai e ser mãe, montar uma família, não é simplesmente oba-oba. É uma questão de responsabilidade, de maturidade, de seriedade. De ser um homem, de ser uma mulher. Não importa se você tem 21 ou se tem 70 anos. Você é responsável por aqueles que você colocou no mundo e tem o direito, o dever e o direito de educar. Você tem que educar, você tem que corrigir. Porque senão, quando nós desencarnarmos e vamos responder por tudo aquilo que aqui fizemos, a pergunta será feita também para nós. Filho, o que fizeste dos talentos que eu te dei? Senhor, eu tive medo e enterrei. Lembra dessa parábola? Senhor, eu tive medo de perder e enterrei. Não era para ter enterrado, era para ter feito aquilo produzir. Os filhos são para nós talentos que Deus nos dá, para que a gente possa colocá-los também no curso daquilo que é o bom.
daquilo que é o verdadeiro, daquilo que moralmente, daquilo que interessa de verdade nas nossas vidas, para as nossas vidas. Hoje se viu uma menina de 13, 14 anos fazendo cirurgia plástica estética para corrigir o nariz, para fazer lipoaspiração, porque ela está gordinha. Mas vai botar essa moleca para correr atrás de uma bola, jogar vôlei, andar de bicicleta. Fecha a boca, para de comer Marta Rocha com Pepsi. Não, ela tem que fazer lipo, tem que fazer... Eu vou tirar o... eu também não sei como é que é isso. Eu sei que tem. Vai na massoterapeuta para tirar os líquidos, como é que é? Diz. O quê? Já fez, né? Drenagem linfática, ela me... Tá! Eu sabia, eu estava te provocando. Alguém sempre responde. Drenagem linfática. Que isso, gente? Pessoa jovem, preocupada com uma coisa dessa, com a estética, com a aparência do próprio corpo. Não sabe ainda nem ler e escrever direito, já está preocupada com coisas diferentes. Vejo programas ridículos de televisão, principalmente nos países primeiro mundo, né, entre aspas. Concurso de Miss não sei o quê, de 7 anos de idade. Aquilo parece uma dançarina de funk. É horrível. É horrível. A exacerbação do sexo numa criança depois não quer que a menina fique menstruada aos 10 anos de idade. Estão acelerando esse processo. Joana de Ângeles diz uma coisa fantástica a respeito do sexo aqui. No livro Lampadário Espírita. O sexo é uma usina de força para a perpetuação da vida na Terra. Elaborado pela excelsa sabedoria divina para o ministério da prole. Constitui-se de substâncias sutis nos tecidos delicados do espírito, a refletir-se nos departamentos orgânicos ao império da mente, para as finalidades a que se destina. Enobrecido, o sexo transforma-se em nascente de bênçãos, mas conspurcado, ele está a serviço da enfermidade. Nós precisamos aprender a respeitar essa usina de força tamanha que nós temos dentro de nós, que é o sexo. E uma das melhores coisas para fazer isso é o casamento. Porque fortalecendo o casamento, nós fortalecemos essa ideia de respeito ao sexo e fortalecemos também a ideia de uma sociedade mais justa, de uma sociedade igualitária, de uma sociedade menos ególatra, preocupada com si próprio, e uma sociedade mais altruísta, onde inicia-se a partir daí o processo de construção da fraternidade universal que Jesus veio nos dizer há 2000 anos. Nós somos todos irmãos e filhos do mesmo Pai. Mas aí a pergunta é, isso tudo justifica que continuemos casados com quem não se ama? Eu ouvi uma palestra em que foi tão enaltecido o casamento, a vida a dois, que eu fico até em dúvida. Não fique em dúvida. Não separeis o que Deus juntou. E Deus junta os corações aonde? Na cerimônia religiosa? Não. Deus junta as criaturas exatamente no sentimento aqui dentro do coração. Deus junta as pessoas aqui dentro. E aquilo que está juntado aqui dentro, ninguém separa. O homem não vai separar, nunca. Aquilo que está aqui dentro não separa. E por isso que a manutenção de um casamento onde a infelicidade é a marca registrada de todas as ações da família, é uma tolice. A doutrina espírita não prega o divórcio. E também não incentiva o divórcio. Mas ela diz que todos nós temos o direito a sermos felizes. É uma desculpa muito grave, muito esfarrapada dizer que vamos continuar juntos somente por causa dos filhos.
Não, nós não vamos nos separar porque, afinal de contas, temos os filhos e nós somos espíritas. Não sabemos o relacionamento que nós traçamos na espiritualidade antes de vir e tem os filhos agora que precisam de nós. Existem ex-marido e existe ex-mulher. Não existe ex-filho. Não existem ex-filhos. Tanto faz se o casal está reunido ou não, se continuam vivendo juntos, coabitando a mesma casa ou não. Os filhos continuarão sendo responsabilidade dos dois. Se vai ficar com um, se vai ficar com o outro, eu não sei. O que eu sei é que a continuidade desse processo de animosidade entre pais é tão pior, acarreta tanta violência, às vezes física, que foi preciso que se colocasse uma lei aí, né? A lei Maria da Penha, para evitar a agressão. Não consegue muito, mas tenta. A gente tem que dar um certo valor para a lei também. Mas a agressão moral que os filhos sentem de ver o desamor entre os dois dentro de casa, é preferível, então, que os dois se separem e que continuem amando os seus filhos. Kardec, no livro... Está quase no fim. Kardec, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, ele fala assim sobre o divórcio. O divórcio é a lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. Não é contrário à lei de Deus, porque apenas reforma aquilo que os homens têm feito. E só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. E qual é a lei divina que não se levou em conta nesse caso? O amor. Correto. Quando o amor entra em tudo... Amor é uma palavra tão diáfana, tão romântica, que às vezes até eu também não sou muito fã de usar essa palavra, porque quando se fala em amor, a gente fala naquele sentimento transcendente que faz com que a gente ame indistintamente todas as pessoas. Vamos dizer, essa sensação de afeto, essa sensação de carinho que a gente tem por outra pessoa, que começa com a paixão puramente física. Olhinho que brilha, né? Carinha bonitinha, sujeito tem um sorriso bonito, a mulher tem um cabelinho bacana, corpinho é legal, não sei o quê. Ele tem um carro, melhorou. O pai dela é fazendeiro, melhor ainda, né? E são bonitinhos e tal. Isso é paixão. A paixão, com o tempo, acaba. A gente garra nojo, como diz o caipira. Garrei nojo. Todo dia comer polenta enjoa. Né? Mas se o amor estiver como ingrediente, não tem como ter nojo, gente. Porque a satisfação e a felicidade de estar junto, de estar com aquela criatura todo dia, mesmo que tiver de beiço virado um para o outro. Isso acontece com as melhores famílias. Portanto, a doutrina espírita não incentiva e não estimula o divórcio, mas respeita e entende que é uma necessidade, às vezes, para que uma dissensão maior não venha a causar uma ruptura gravíssima, inclusive para o futuro. Mas não se preocupe, que cada vez que o casamento estiver baseado nesse sentimento de afeto, com tendências a se tornar amor, ele vai ser perene. Ele vai se perenizar. Ele vai durar séculos e séculos, encarnações e encarnações. Sabe por quê? Porque quem ama de verdade, ama para sempre. Não importa se tem papel assinado ou se não tem papel assinado. Não importa se estão separados. Aquilo que está junto aqui, dentro do coração, é para sempre. É esse o sentimento que Jesus quer que a gente busque. Quando ele diz que a gente deve aprender a amar, não somente o próximo, mas a gente deve aprender a amar também os inimigos, que é muito mais difícil. Mas é o início de tudo isso. E o início de tudo está na família.
Fica então para a nossa reflexão o que eu disse. Espero que todos tenham entendido. A minha intenção foi esclarecer. E se tendo esclarecido, eu consolei pelo menos um coração aqui dentro, eu esclareci e consolei. Logo, ganhei o meu dia. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.